E aí, pessoal, questão de número 79 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday. A última questão para encerrar esse capítulo, né? Como eu havia dito lá no começo, desde o capítulo 2, eu estou resolvendo apenas as questões com estrelas, né? Senão, eu demoraria muito mais para chegar nos capítulos mais à frente, se eu fosse resolver todos eles, né? Porque tem muitos, tem quase 200 questões cada capítulo. Então, essa é a última questão deste capítulo. Amanhã eu iniciarei o capítulo de equilíbrio, né? O primeiro capítulo do volume 2, que é o nosso capítulo 12, né? Do volume 2 do Halliday. Então, nós temos o seguinte, né? Que é essa questão da velocidade de um objeto com massa variável, né? Então, nós temos aqui, na figura, duas longas barcaças estão se movendo na mesma direção em águas tranquilas, uma a 10 km por hora e a outra a 20 km por hora. Quando estão passando uma pela outra, operários jogam carvão da mais lenta para a mais rápida a uma taxa de 1000 kg por minuto. Ficou meio estranha essa leitura que eu fiz agora, né? Então a situação é o seguinte: você tem aqui a barcaça mais rápida, que viaja a 20 km por hora, e a barcaça mais lenta, que viaja a 10 km por hora. Então, obviamente que essa barcaça vai ultrapassar essa mais lenta, e aí quando elas emparelham uma a outra, operários começam a jogar carvão na bagaça mais rápida, a uma taxa de 1000 kg por minuto, né? 1 tonelada por minuto. Na letra ele pede o seguinte: que força adicional deve ser fornecida pelos motores da barcaça mais rápida? Né? Então, o pedido é o seguinte, né? Tem a continuação na letra B, então eu vou ler tudo. Né? Qual é a força que a barcaça mais rápida deve exercer para que ela mantenha a sua velocidade, já que ela está ganhando massa, não é? Então, ela está ganhando massa, a inércia dela vai aumentar, então ela tem que fazer mais força para continuar mantendo a sua velocidade constante. E da barcaça mais lenta, né, também, né, já que ela está perdendo massa. Então, quais são as forças adicionais para que elas mantenham as suas velocidades constantes? Porque uma está perdendo massa e a outra está ganhando massa. E a gente sabe que, de acordo com a expressão da velocidade de um objeto com massa variável, essa velocidade, conforme o objeto perde massa, ela vai aumentando com o tempo, né, a velocidade. Então, qual seria a força do motor para manter essa velocidade constante, né, para o objeto que está ganhando massa e para o objeto que está perdendo massa? Aí ele dá aqui um suportezinho. Ó. Suponha que o suportezinho não, uma dicasinha, né, ou um lembrete. Suponha que a transferência de carvão é perpendicular à direção do movimento das barcaças e que a força de atrito entre as barcaças e a água não depende de suas massas. Aqui é que está o problema para mim dessa questão. Eu vi questões anteriores, eu vi essa questão sendo resolvida em outros canais, e aí eu vi a galera discutindo, até o cara do canal que resolveu também, dizendo que o problema está no enunciado, e eu também tive problema com esse enunciado. Da forma que eu resolvi, e depois eu joguei no Google, até usei a inteligência artificial para ver, a inteligência artificial chegou numa linha de raciocínio igualzinha à minha. O que não quer dizer muita coisa, né? Pode-se dizer que ambos estamos errados, eu e a inteligência artificial, né? Que a linha de raciocínio que a gente chegou foi a incorreta. Em que vamos resolver para depois eu chegar nessa discussão. Então vamos lá. Nós temos o seguinte: a linha de raciocínio para se resolver é essa daqui. Nós temos a velocidade da barcaça mais lenta, convertida para metros por segundo, então 2,78 metros por segundo, que é os nossos 10 km por hora, e da barcaça mais rápida, que está a 20 km por hora, ou 5,56 metros por segundo. Na verdade, é 5,55555 infinito. E a da mais lenta é 2,777 infinito. Né? Então, converti o dígito seguinte decimal. Nós temos também a taxa de aquisição de massa na barcaça mais rápida. Né? Então, dm/dt, que é de 16,67 kg por segundo. Então, esse foi o meu raciocínio. Então, já que é uma taxa, e toda taxa, né, como aqui é uma taxa linear, então a gente pode
descrevê-la tal como a gente aprende lá no capítulo 2 sobre velocidade média, né, que é uma equação da reta para um movimento uniforme. Né? Então, a velocidade nada mais é do que a taxa de variação do deslocamento em função do tempo, né, dx dt. Aqui também, né, dx dt, nós vamos ter a taxa da massa, da variação da massa desse objeto. Linha de raciocínio até aqui, certo? Pegando a definição de força, nós vamos ter o seguinte: força resultante é igual a dp dt. A gente está tendo uma taxa de variação. Então, nada mais justo que usar a derivada. Então, a derivada da função. Como o barco está ganhando massa, então ele está ganhando ou tendo aí uma variação do seu momento linear. Porém, a variação do momento linear só ocorre se houver variação de velocidade. Mas a gente quer uma solução para que isso não ocorra, para que se tenha uma velocidade constante, para que a gente saiba qual é a força que o motor deve fazer para manter essa velocidade constante. Então, por isso que eu peguei essa expressão aqui para relacionar força e variação de velocidade. Então, a força resultante do motor vai ser dp/dt, ou seja, a taxa de variação do momento linear do objeto em função do tempo. Porém, a gente sabe que o momento linear é o quê? Massa vezes velocidade, que são as duas grandezas que estão variando com o tempo. Né? Então, ou que deveriam variar com o tempo. Né? Então, você tem a massa da barcaça, que está variando, né? Uma está aumentando, outra está diminuindo. Aqui eu estou fazendo para a barcaça mais rápida, tá? Então, ela está aumentando a massa e a velocidade dela deveria diminuir. Porém, a gente tem que compensar isso com o quê? Com uma força para que esse valor se mantenha o mesmo, né? Ou, perdão, para que essa velocidade se mantenha a mesma. Então, vamos derivar, né? Já que são duas funções deriváveis. Essa é a minha linha de raciocínio. Então, olha só. Usando a regra do produto, que a gente tem duas funções, né? A massa e a velocidade. Elas variam aqui, né? Lembre-se. Só que a gente não quer que a velocidade varie. Então, a definição é a seguinte, né? Temos duas funções, f e g de x. Né? Então, a derivada da regra do produto é a derivada de f em função de x vezes g. Né? Nesse caso, a gente trata g como constante. Mas a derivada de g de x vezes f considera como sendo constante. Ok? E aí, a solução nos aparece a seguinte. Nós vamos, então, derivar v e manter a massa constante nessa parte da função. Então, nós temos m dv dt, mais a velocidade constante e aqui a massa sendo derivada. Né? Ou seja, nós temos justamente aqui a taxa de variação da massa. E aqui nós temos a taxa de variação da velocidade. Então, nossa expressão fica com essa cara. Porém, o que é que a gente quer? A gente quer que a variação da velocidade seja nula, né? Ou seja, a velocidade seja constante. Então, esse dv/dt tem que ser zero. Então, zero. Aqui onde é que pega? Por quê? Qual é a velocidade do barco mais rápido? 5,56 metros por segundo. Então, a gente substituiria aqui, substituiria a taxa que a gente já tem, que é 16,667, e aí daria uma força adicional de 96,3 newtons, o que está errado no Halliday. Outras resoluções na internet usa também o quê? O impulso do objeto e usando a conservação do momento linear. O que fica implícito que a gente tem que usar a velocidade variável, ou, perdão, relativa entre os dois objetos. Na verdade, em relativa ao carvão, né, que é jogado para o barco mais lento a uma velocidade de 10 km por hora, já que ele fazia parte do sistema do barco de 10 km por hora. E considerar que o sistema se conserva. Mas aí é o que eu não entendi. Porque ele é jogado perpendicularmente ao objeto. Então, em tese, entre aspas, né? Ou vocês podem me ajudar aí nos comentários, essa velocidade relativa não influenciaria
barco, ou não teria influência alguma. Então, a velocidade que deveria ser usada é a velocidade do próprio barco rápido, que é de 5,56. Mas não, a resolução é essa aqui. Então, nós vamos ficar com v dm dt, né? Como eu já falei. Só que esse v não é a velocidade do barco mais rápido, mas sim a velocidade relativa entre os dois objetos, ou a velocidade do barco mais rápido em relação ao carvão, que possui a velocidade do barco mais lento. Então, seria aqui a velocidade do barco mais rápido menos a velocidade do barco mais lento, que é a velocidade do carvão, né? Que é em relação a ele que a gente tem que fazer, né? Mas dá no mesmo. A gente substitui os valores e vai dar a própria velocidade do barco mais lento, que é a velocidade relativa ao sistema. E aí é essa que a gente usa aqui. E aí, veja só, nós temos 2,78 metros por segundo vezes a taxa de variação de massa do barco, né? Do barco mais rápido, né? Que ele está aumentando 16,67 kg por segundo. Isso vai nos dar uma força adicional para esse barco, para que ele mantenha a sua velocidade de 20 km por hora, de 46,3 metros por segundo. Praticamente a metade da força que eu encontrei, né, que eu falei aqui para vocês, né, que é de 92, na verdade, 92,6. Eu falei 96,2, né, que é de 92,6 newtons. Aqui a gente obtém 46,3 newtons, ou seja, essencialmente a metade do que eu teria descoberto. Eu joguei isso no chat GPT, na inteligência artificial, ele chegou numa linha de raciocínio parecida com a minha, e chegou na mesma resolução, que é de 90, porém ficou meio estranho a outra resposta dele, né? Que a força adicional aqui seria negativa, justamente a que eu encontrei para o barco mais rápido. Na verdade, justamente essa daqui, né, que é a resposta correta, que o barco mais lento teria que ter 46,3 newtons negativo, né? Porém, ele pede a força adicional. E como o barco mais lento está perdendo massa, ele não precisa atribuir uma força adicional a ele, né? Ele não precisa de força adicional. Essa seria a resposta da letra B, né? Opa, cadê? Aí, pronto, né? Como o barco mais lento está perdendo massa e o atrito com a água não depende desta grandeza, né? Ou seja, não depende da variação da massa, o barco fica isento de forças adicionais ou de uma força adicional. Bom, eu não entendi essa primeira parte da letra A da questão, mas aparentemente parece que é um problema que todo mundo que tentou resolver, então é um problema do enunciado em si, né, do que o enunciado pede, ou a construção do enunciado. Mas se vocês puderem me ajudar aí também, né, porque como eu falei lá nos primeiros vídeos que eu fiz, isso aqui também é para me ajudar a estudar também. Eu estou, ao mesmo tempo aqui fazendo esses vídeos, estudando, né? Então, eu estou reaprendendo que é para não ficar parado. Essa é a minha ideia. E ajudar no processo a galera, né? Que pega aqui esses vídeos para ler. E aí, a ideia é ter um canal de discussão, né? Então, por isso que os comentários são sempre abertos, porque a partir da discussão ali eu posso aprender mais coisas e ver coisas que eu não vi. Como eu já vi em questões anteriores, a galera pontuando algumas coisas que poderiam ter facilitado a questão, mas eu não usei, e a galera viu isso. E eu depois revejo, e realmente é isso aí. E eu até agradeço nos comentários. Então, fica aí essa questão, ela é desse jeito. Fica aberta aí para discussão nos comentários, né? O real significado do que é apresentado aqui nessa questão. Para mim, a resolução seria aqui 92,6 newtons, né? Pela minha linha de raciocínio que eu fiz, e não necessariamente usar a velocidade relativa entre os dois objetos, mas fica aberta aí a discussão na caixa de comentários. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se você é novo, para ajudar a receber mais, e até a próxima questão.